Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Muito obrigado aí pelo apoio de todos, muito obrigado pelo carinho demonstrado aí pelos comentários, pelos likes, pelos compartilhamentos. Bem, venho nesse vídeo aqui recapitular alguns episódios que aconteceram um pouco antes da minha expulsão, da minha excomunhão da organização Torre de Vigia, ao que eu já relatei aqui diversas vezes nos meus depoimentos, mas como eu quero chamar a atenção para um ponto específico, então eu vou lembrar desse episódio porque tem a ver com o que aconteceu. Muito bem. Acredito que a maioria aqui sabe que a organização Torre de Vigia já fez diversas versões da tradução do Novo Mundo, da Bíblia, uma versão cunhada, né, que tem se adequado bastante aos seus objetivos doutrinários e ao longo dos anos vem sofrendo diversas alterações, modificações, explicações, adições e também a exclusão de determinados textos para que possa assim se manter dentro daquilo que a organização pretende transmitir como verdade. Então eu disponho aqui de uma das traduções mais antigas, que é a tradução das escrituras gregas cristãs. Essa aqui é de 1963, a edição. E nessa vertente aqui, nessa versão, aliás, que é uma tradução que foi feita primariamente das escrituras gregas, depois foi feita das escrituras hebraicas e gregas, se não me engano, lançado depois de 1967, ou 6 em inglês, 7 em português, mas essa aqui é de 1963, a edição dela. Pelo menos é o que aparece aqui na contracapa. Versão inglesa de 61 e 63 na edição português brasileira. Nessa parte aqui, em Hebreus capítulo 1, versículo 6, essa tradução traz o texto de Hebreus capítulo 1, versículo 6, dizendo o seguinte, referente a Jesus Cristo, que diz lá: mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Não tem nenhuma referência, não tem nenhum asterisco, não tem nenhuma nota ao pé da página. Apenas isso. E era assim que os leitores liam, que todos os anjos dos céus o adorem. Adorem a quem? A Jesus. Essa tradução aqui de Hebreus capítulo 1, versículo 6, está traduzindo para o adorem, uma palavra hebraica, grega, que é lida mais ou menos assim, proskineos, adorar, ou se curvar, diante de, é traduzido como adorar. Se você for ver, por exemplo, Filipenses capítulo 1, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, vou ler nessa tradução mais antiga, depois a gente compara com as versões mais modernas. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, diz assim: mantende em vós esta atitude mental que houve também em Cristo, o qual, embora existisse em forma de Deus, não deu consideração a uma usurpação a saber que devesse ser igual a Deus. Não, mas ele se esvaziou e assumiu a forma de escravo, vindo a ser na semelhança dos homens. Mais do que isso, quando se achou na feição de homem, humilhou-se e tornou-se obediente até a morte, sim, morte numa estaca de tortura. Por esta mesma razão, versículo 9, Deus o enalteceu a uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome, 10, a fim de que no nome de Jesus se dobre, se curve, lhe preste adoração. É assim que é vertida a palavra proskineos. Todo joelho no céu, dos na terra e dos debaixo do chão. E toda língua reconheça abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então o corpo governante traduziu essa versão para o inglês e também para o português, a palavra adorar, referente a Jesus Cristo. Mas eles fizeram isso assim, do nada, foi um estalo que deu na cabeça deles. Não, se você for ver na página introdutória da revista, do livro, da tradução do Novo Mundo das Escrituras, essa página aqui, você vai ver que isso foi feito assim, ó. Tradução da versão inglesa de 1961
mediante consulta constante do antigo texto grego, 1963, edição brasileira. Portanto, após uma pesquisa constante no texto grego, eles chegaram à conclusão de que poderiam traduzir a palavra proskineos, referente a Jesus, para adorar. Ou seja, para aquele diante de quem todos os joelhos dos no céu, na terra e dos debaixo da terra se curvasse em adoração. Assim como Deus, em Hebreus 1,6, disse que todos os anjos do céu o adorem. Quando chegou na tradução do Novo Mundo de 1986, e aí eu vou lembrar um episódio que aconteceu da minha expulsão, em 2018, eu estava usando essa Bíblia aqui, na pregação. 2018, eu usava essa Bíblia. E aí o superintendente do circuito, que é o chefe dos corpos de anciãos do circuito, me procurou porque um ancião foi fofocar para ele que eu não estava usando as publicações, as revistas, né? As revistas Sentinela, outras, na divulgação. Eu só usava a Bíblia, e eu usava essa Bíblia aqui. Em 2018, nós já tínhamos uma Bíblia mais atualizada, que é a de 1986, que é a tradução de 2013 em inglês e 2015 aqui em português, que é a edição de capa cinza. Essa aqui ainda era de capa preta, e nas edições de estudo de referência era a chamada RBI 8, que era a edição grande, edição de estudo, com referência, que depois eu vou mostrar. Nessa Bíblia aqui, que eu fui criticado porque eu só usava ela e não usava publicações nem nada, e hoje em dia eles são incentivados a só usar a Bíblia e não usar publicações, por incrível que pareça, a crítica que veio em cima de mim naquela época, agora é incentivado para os membros, que eles usem apenas a Bíblia e não publicações. Nessa tradução, se você for em Hebreus capítulo 1, versículo 6, na edição sem referência, que é essa aqui, você vai ler assim: mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Eles modificaram então a palavra o adorem para lhe prestem homenagem. Ao invés de adorar Jesus, de todos os joelhos no céu e na terra, e debaixo da terra, como diz Filipenses 2, versículos 5 a 8, para o adorem deveria ser lhe prestem homenagem, que não era adoração. Deveria ser entendido assim pela maioria que não pesquisa. Porém, para não ficar muito fora do que eles já haviam dito, detalhe, isso aqui foi dito nessa tradução, mas se você for aqui na capa, na contracapa, você vai ver que eles traduziram lhe presta homenagem, tendo dito isto. Está aqui. Vê se dá para ver. Tradução da versão inglesa de 1984, mediante consulta constante no antigo texto hebraico, aramaico e grego. Então, depois de pesquisar, no mesmo jeito que eles pesquisaram quando usaram esta tradução, uma pesquisa constante, eles chegaram à conclusão de que não deveria mais dizer o adorem, mas sim lhe presta homenagem. A mesma vertente utilizada, a mesma justificativa de que eles pesquisaram com muito cuidado, com muita atenção, os textos hebraico, aramaico e grego, eles verteram o adorem. Agora eles pesquisaram com muito cuidado o texto hebraico, aramaico e grego e disseram, prestem homenagem. E aí você pega a edição de estudo, a minha está um pouco amassada, que é muito antiga, mas se você for lá no mesmo texto de Hebreus, capítulo 1, Hebreus capítulo 1, deixa eu abrir aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 6, detalhe, vou abrir aqui na página que diz, tradução da versão inglesa de 1961, que foi a mesma aqui, tradução da versão inglesa de 61, foi a mesma. Mediante consulta constante no antigo texto hebraico, aramaico e grego, revisão 1986. E aí na revisão, eles disseram em Hebreus capítulo 1, versículo 6, mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus lhe prestam homenagem. E aí nós temos o asterisco que leva lá a nota ao pé da página, que eles esperam ardentemente que a maioria dos irmãos não vão ler. Mas lá diz assim, ou adorem,
No grego, proskineos, ou proskinesaton, san. Do latim, adorante. Então, a palavra ali usada, proskineos, para o adorem, é vertida como prestem homenagem, que também é sinônimo de o adorem. Bom, interessante que eu quero chamar a atenção é, primeiro, eu ter sido acusado de só usar a Bíblia, e isso foi um ato de rebeldia da minha parte. Mas eu estava usando a tradução que foi pesquisada, analisada com muito cuidado pela organização Torre de Vigia, baseado nos textos originais hebraicos, aramaicos e gregos. Eu não precisava de mais nada. Eu só precisava da Bíblia, mas eu fui criticado por isso. A própria Bíblia que eles dizem que estudaram, pesquisaram e analisaram com cuidado, diz nesta versão, para adorar Jesus. Nesta aqui, para lhe prestar homenagem. Nesta aqui, diz que você deve prestar homenagem, mas isso significa adorar. Quando você chega na tradução mais atualizada, de 2013 em inglês e 2015 em português, nem nota ao pé da página mais você tem. Você não tem mais referência à palavra proskineos, proskinetio, proskinaciton, que quer que seja, que significa o adorem, ou prestem homenagem, como eles querem botar. A referência à palavra original hebraica, grega ou aramaica, já não tem mais. Eles simplesmente dizem que todos os anjos no céu lhe prestem homenagem, extinguindo a ideia de adorar a Jesus. Assim fez o corpo governante, dizendo que estudou com muito cuidado e analisou os textos originais, hebraico, aramaico e grego. Agora, você pode confiar nesses homens como tradutores das Escrituras Sagradas, como instrutores da Palavra de Deus, como pessoas a quem nós devemos levar a sério no ensino da Palavra de Deus, sem que possamos questioná-los, caso contrário seremos taxados como apóstatas, que foi o meu caso simplesmente porque eu estava usando só a Bíblia na pregação e não as suas publicações. E fui perseguido ardentemente pelo superintendente de circuito e também pelo seu substituto superintendente de circuito e pelo corpo de anciãos. Você pode confiar em homens assim? Bom, fica a critério de vocês então analisar e pensar nisso. Só estou recapitulando aqui algum episódio que aconteceu na minha vida e também aproveitando para poder trazer aqui algum estudo, material de estudo, que muitas vezes é esquecido e ignorado pela maioria. Muito obrigado aí. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.